dinheiro podia comprar. Eu tinha um casamento feliz, eu não tinha problema no meu casamento, nenhum. Nós vivíamos em harmonia, tudo era em paz. Mas esse João, que chegou sem dentes, vestindo uma calça de tergal, um sapato vulca brava para esse motorista, não falava por educação, mas eu pensava, esse cara vegeta, não é possível. Como é que ele tem um Jesus que dá uma vida dessa para esse homem, se os dentes dele sou eu que estou pondo, se a roupa dele sou eu que pago, se ele não tem carro e eu dei um carro para ele, ele mora em cima da igreja, ele não tem casa, eu não quero esse Jesus. E o Senhor tinha um propósito na minha vida, mas eu não queria esse Jesus de jeito nenhum. E aí eu me lembro de uma passagem que está em Provérbios 21, versículo 4, que diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. É claro que eu não conhecia a palavra de Deus, mas Deus conhecia o meu coração. E todo aquele orgulho, aquela arrogância, que não era expressa nas minhas palavras, mas eram sentidas pelo meu coração, eram observadas pelo Deus que já tinha um propósito na minha vida. E aí eu fui caminhando. Deus plantou mais 2 mulheres na minha casa que eram cristãs, e elas falavam de Jesus, e durante muitos anos eu não quis saber de Jesus. Passou um tempo, eu comecei a observar que existia um vazio na minha vida. Que nós estávamos regando um jardim ao redor da flor, mas nós não regávamos a flor. Então, eu ouvia que o meu problema estava no meu casamento e que eu tinha que tomar uma decisão. Ao contrário do que a Bíblia nos diz, que aquilo que Deus une o homem não separa, o terapeuta sem Cristo, se você está com uma crise existencial e você acha que o seu problema está no seu relacionamento, é muito mais fácil separar. E aquilo foi cada vez mais dando uma crise dentro de mim, porque eu olhava o casamento e eu não achava que tinha problema, mas eu também não era feliz. E eu tinha uma tendência que é muito comum nos corações arrogantes, a inclinar o coração para o esoterismo, para o ocultismo, videntes e tal. E foi o que eu fiz. Então eu ia, minhas amadas, em tudo que vocês podem imaginar de vidência. Tudo. Aí as tarólogas liam cartas e profetizavam sobre a minha vida maldição. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então elas profetizavam que o meu problema estava no relacionamento, eu tinha que me separar. E aí eu chegava, cobria minha cabeça com aquele cobertor e ficava deitada das 11, 10 da noite até as 7 da manhã sem fechar os olhos. Não pisava no chão. Ouvia a televisão, acabava, eu punho o rádio, eu punho o CD, não sei o que, até de manhã. Isso durou 3 anos. Descia e sentia a presença de espíritos na minha casa. Claro que eu não sabia o que era. Não sabia e continuava procurando explicações nos lugares errados. Então, quanto mais eu ia, mais eu era contaminada. Quanto mais eu buscava, mais o diabo me contaminava espiritualmente. Aí passei a fazer rituais com velas, saía do corpo e ia no mundo espiritual. Rotina doentia. Doença atrás de doença. Doença atrás de doença. Acabou o casamento, meus filhos não estão mais aqui. Não está dando nada certo na minha vida. A área emocional, sentimental destruída. Eu doente, labirintite, tomava remédio, eu tinha um monte de it, um monte de doença, passava mal direto, porque
a contaminação espiritual é terrível mesmo. Os atormentadores, eles trabalham na nossa alma. Então eu era atormentada. Não tinha amigos. Os que eram amigos eram, o abismo chama outro abismo, não eram os ideais. Então era um fracasso a minha vida. O que eu podia fazer? Desistir de viver. E eu me entreguei. Sou a única convertida hoje porque o meu irmão faleceu. Mas na época, eu tinha um irmão vivo que era crente da congregação cristã. O meu irmão orou por mim. Ele falou uma palavra, todas as outras eu ouvi em hebraico. Oh, glória! Foi tremendo, porque o Espírito Santo me arrebatou em sentidos e me tirou daquele plano físico. Eu já tinha essa abertura espiritual e eu fui para um plano espiritual tremendo, aonde o próprio Senhor falou em hebraico comigo. Oh, aleluias! Oh, glórias! E ele dizia: eis que eu mando hoje para te libertar esta noite. Aleluia! Oh, glória! E naquela noite eu senti tudo saindo de mim. As setas, os demônios saíam em uma fração de segundo, minhas amadas. Eu saí e voltei. Eu não sei dizer o tempo que foi. Eu sei que quando eu voltei, eu nunca mais tive síndrome de pânico. Eu nunca mais deixei de dormir. Eu nunca mais passei mal. Eu nunca mais tive nada. E eu tive aquela experiência extraordinária com aquela pessoa que eu não sabia quem era. E aí eu me lembrei que ele era o homem de branco. Oh, no meio do culto, o ancião parou. E ele apontou para mim assim, dizia assim: eis que entrou uma irmãzinha aqui e o Senhor te diz que manda um anjo para te libertar essa noite. Oh, glória! E eu sabia que era comigo. E aquilo entrou e me tomou de um poder. E eu fui totalmente liberta naquele minuto de tudo aquilo que eu tinha vivido. E aí vem a parte boa, que Jesus, ele fala que ele nos tira do monturo e ele nos assenta entre os príncipes do seu povo. Claro, conhecendo a palavra de Deus, eu pude ouvir aquela voz que clamava no deserto: arrependei-vos. E eu vi o quanto eu tinha desagradado ao Senhor com a minha vida. E eu tive um profundo arrependimento. E ali eu chorei muito. Até hoje eu choro diante do Senhor, de vergonha. De tanto que eu o neguei. Oh, Deus! E eu sei que tem pessoas aqui que negam o Senhor. E aí o Senhor disse: minha filha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Oh, aleluia! Misericórdia e amor. E Ele transforma a sua vida, porque Ele é amor. Deus é amor. E Ele fala que Ele toma esse que abundou no pecado e faz com que ele superabunde na graça. Oh, glória! Por isso, se você tem uma história estranha, uma história incoerente com a palavra, saiba que Deus vai te usar poderosamente quando você ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Quando você inclinar o seu coração.